Hoje irei discutir os ciúmes do passado, ou, mais tecnicamente, ciúmes retroativo. O que seria isso, né? Esse ciúmes é um ciúmes não do que a pessoa vive no presente. Você não está com ciúmes. Quem sente um ciúmes retroativo no passado não está necessariamente com ciúmes de uma pessoa que está convivendo com sua namorada ou seu namorado agora, mas do passado, das experiências do passado dessa pessoa. Pode vir acompanhado, e geralmente vem, os ciúmes retroativo do passado com os ciúmes do presente, mas é muito possível também que só se tenha ciúmes do passado e não se tenha, digamos, os ciúmes do presente, porque, digamos, a causa é outra, é outro tipo de insegurança, né? Então, os ciúmes do passado é, por exemplo, os ciúmes que uma pessoa sente do fato de seu parceiro ter tido outros parceiros no passado, ou o fato de seu parceiro ter tido outras experiências de vida que você não teve. Por exemplo, se essa pessoa era festeira e você nunca foi, de sair em festas, bares, e você não foi, né? Então pode ser relativo a eventos ou experiências, ou essa pessoa viajou, teve empregos e teve uma vida muito movimentada que você não teve, e aí você fica conjecturando, imaginando como era essa vida e sente ciúmes, né? Pode ser então de um parceiro ou de vários parceiros amorosos, pode ter sido porque essa pessoa no passado era diferente do que ela é hoje, porque essa pessoa poderia ser uma pessoa não comprometida com um relacionamento há anos atrás e agora estar comprometida com um relacionamento. Aí essa pessoa te contar, eu era muito diferente quando jovem eu era mais, digamos, queria ficar com todo mundo, né? Então aí você já pensa o que aconteceu, você começa a imaginar coisas. Então a pessoa que tem esses ciúmes retroativos, esses ciúmes do passado, ela fica especulando muito sobre o passado do outro, sobre o que aconteceu, sobre quais foram as experiências dessa pessoa. E qual é o problema? Você começa a se comparar e se ressentir, né? A pessoa que tem ciúmes do passado, ela se ressente de algo que ela não tem como evitar porque é passado, né? Ou ela tem uma espécie de sentimento de insegurança. Será que essas pessoas que essa pessoa namorou no passado ou conheceu eram melhores que eu, né? Ou será que ela não tinha uma vida melhor do que a vida que tem comigo? Porque, sei lá, um relacionamento em geral é menos movimentado do que uma pessoa que vive em festas, saindo. Será? Então, muitas vezes esses ciúmes do passado é voltado para ex-namorados, voltados para outras relações, para outras experiências. Em relação ao gênero, quem sente mais? Eu acho que é meio a meio, eu acho que se relata muito mais de homens que têm ciúmes, muito aspecto pelo machismo, né? Tipo, se uma mulher teve outras experiências sexuais com outros homens, alguns homens muito machistas vão ver problemas. E as mulheres, em geral, passam mais por cima disso, mas isso não é uma regra, tá? As mulheres também podem não aceitar e se sentir e usar isso para atacar alguém. Por exemplo, um homem que foi muito promíscuo, né? Da mesma forma que homens também fazem isso, né? Ou que eu vejo que o machismo é um componente que faz homens se sentirem mais autorizados a terem ciúmes do passado, mas as mulheres também podem sentir e geralmente sentem, só que elas inibem mais. E o problema de inibir não é que a pessoa não sente, é que a pessoa inibe. E o problema de inibir é que a pessoa vai se ressentindo e tendo raiva e não comunicando exatamente que é por isso. Não significa que não ocorre, significa que ela comunica menos. Homens se mostram mais ciumentos do passado. Mulheres sentem e muitas vezes só vão comunicar para um amigo íntimo, para o seu psicólogo, né, para a sua psicóloga, para as pessoas que ela confia e não vai comentar para o parceiro. Então essa seria a diferença. Mas vai ter atitudes ruins com o parceiro, de ressentimento, de raiva, né? Qual é a questão com o ciúmes retroativo? Primeiro, o passado já foi, né? Não dá como mudar. Se vocês querem ficar juntos, vocês têm que negociar a partir do que vocês são hoje, né? Mas isso não impede que existam sentimentos conturbados, né? Por exemplo, que tipos de sentimento? Há pessoas que têm asco, repulsa do passado do outro. Por exemplo, se esse outro namorou alguém que você não gosta, ou se
essa pessoa tinha um estilo de vida que você rejeita. Você tem repulsa disso, você não gosta e você se sente quase enojado com isso. Só que aqui é necessária a compreensão de que essa pessoa era assim antes e as pessoas mudam, né? Então, muitas vezes é difícil para uma pessoa que tem esse tipo de ciúmes acreditar na mudança. Outro tipo de sentimento conturbado é o medo. O medo, por exemplo, o medo de que essa pessoa te traia, né? E aí o resultado de ter muito medo é que se tenta controlar a pessoa, mas não é o controle, porque isso aconteceu no passado. A questão é entender por que aconteceu no passado, ajuda a entender que essa pessoa também mudou e não é mais aquela pessoa do passado. Outro sentimento conturbado de inferioridade, eu vi outro dia um vídeo na internet de um cara que tinha ciúmes do retroativo do passado de uma ex, porque essa ex namorou homens muito fortes e bonitos, né? Teve um histórico de namorar homens bonitos. E por ter um histórico de namorar homens bonitos, ele se sentia inseguro. Ele pensava, não, por que ela está fazendo comigo? Deve ter algo errado. E ele dava uns surtos com ela e achando que ela ia trocar ele a qualquer momento, né? Achando que qualquer homem bonito que ela conversasse, ela ia dar mole, né? Que ela ia estar se oferecendo. Então, totalmente baseado na própria inferioridade, porque ele não se sentia bonito. E não adiantava muito ela dizer que gostava dele, como ele é, né? Muitas vezes você pode ficar com várias pessoas bonitas e descobrir que essas pessoas, na verdade, são terríveis, né? Você pode ter um padrão e romper com esse padrão. Eu já vi isso acontecer com mulheres, e de mulher ter ciúmes pelo fato da ex do namorado ter profissões que ela não teve, tipo ter sido médica, promotora, né, e coisas assim. E aí ele começa a namorar com uma menina mais humilde, e essa menina pensa, por que ele está fazendo comigo? Eu não sou uma pessoa da classe social dele. Então se sente inferior de alguma forma, o sentimento de inferioridade dessa coisa conturbada, e faz você ter o viés de que a pessoa vai procurar o que tinha antes e não você. Então é preciso ter segurança. Então as causas desses sentimentos conturbados que levam ao ciúmes retroativo é insegurança, baixa autoestima, baixa autoconfiança, você não se vê como uma pessoa merecedora daquele afeto, é uma das causas. Eu diria que a causa central, tá? Você não se vê, porque aí se você é autoconfiante, você pensa, essa pessoa não prefere eu hoje, e eu sou o progresso da vida dessa pessoa, né? Ela deixou essas experiências do passado para estar comigo. Mas se você não tem, você tem baixa autoestima, você pensa, tá comigo porque não arranjou outra coisa? Ou tá comigo, mas não gosta muito de mim? Então são duas maneiras completamente diferentes de pensar. Que essa pessoa, sei lá, ela tá com você porque ela optou por estar com você, porque vê algo de muito valoroso e você é melhor do que aquilo, né? Então você ter segurança ou insegurança muda completamente a visão das coisas. Outra coisa que pode causar é incompatibilidade de valores entre vocês. Você pode ter valores diferentes dessa pessoa e por isso desconfiar dela. Ou porque essa pessoa era diferente no passado. Eu já vi isso em pessoas de igrejas, por exemplo, que namora alguém que não era da religião antes, e aí a pessoa se converte, e aí ao se converter começa a aderir aos valores da religião. Só que essa pessoa teve um passado antes. E aí o que acontece? A pessoa tem uma grande desconfiança, e aí o que falta é compreensão de que essa pessoa demorou até chegar a compartilhar esses valores, que no passado não tinha. E provavelmente você também não, as pessoas demoram para aderir aos valores, ninguém nasce como vai ser daqui 20 anos, ninguém permanece igual, você pode mudar muitos aspectos na sua vida. Se tiver algum barulho é porque está tendo uma reforma lá fora. Espero que depois eu consiga editar e tirar. Então, quando tem a ver com valores, né, ou pessoas que, por exemplo, pensam no passado político do outro, né, e não acreditam na mudança e desconfiam dessa outra pessoa, né? O grande problema do ciúmes retroativo é o quê? Reações abusivas aos ciúmes.
A pessoa que tem ciúmes retroativos, ciúmes do passado, ela reage com controle ou desvalorização. Ela fica emocionalmente instável. Se ela expressa, isso alivia um pouco, mas depois ela sente culpa por ter agido mal. Se ela não expressa, ela vai ficar desvalorizando e implicando com o outro em pequenas coisas para não falar muito. Então eu diria que homens, é uma tendência, não é uma regra, pode ocorrer o inverso. Homens tentam muito mais estabelecer controle quando sentem esse tipo de ciúmes. Mulheres tendem muito mais a desvalorizar seu parceiro. Então falta o quê? Comunicação para ambos. Mas pode acontecer de mulheres tentar estabelecer o controle e homens desvalorizarem. Pode acontecer de uma pessoa estabelecer as duas coisas, controle e ao mesmo tempo desvalorizar o outro quando pensa nessas coisas que aconteceram no passado. Então, mas há uma tendência, tá? De homens serem mais controladores e as mulheres terem mais depreciação, desvalorização, serem muito críticas por causa de não pronunciarem tanto esse sentimento de ciúmes do passado, né? Algumas coisas importantes. Se você sofre com alguém que tem ciúmes do seu passado, coloque limites. E seja bem comunicativo, explicando, olha, eu era outra pessoa e eu naquele contexto isso fazia sentido. Hoje não faz mais. Hoje eu revi o que era a minha vida. Hoje eu vejo que você é uma pessoa mais importante para mim. Se você comunica essas coisas, melhora. Se comunicando não resolve, eu vou dar o conselho que eu sempre dou. Você saia dessa relação que ela pode se tornar abusiva. Se ela já se tornou controladora, essa outra pessoa, ou te desvaloriza, já está se tornando uma relação abusiva. Então, saia antes que seja tarde. Se ainda não está muito grave, comunique, explique, mas não perca tempo da sua vida se essa pessoa não quer entender. Agora, para a pessoa que é assim, acho que a gente tem soluções se você é assim e se sente mal com isso. E por que eu estou falando disso? Porque eu já vi pessoas que não são tipicamente abusivas, pessoas que perdem o controle com os ciúmes e que querem melhorar. Eu já vi isso em várias outras pessoas dizendo, olha, eu me sinto muito mal porque eu sinto ciúmes do passado da minha namorada, do passado do meu namorado, não sei o que fazer. Eu não gostaria de ser assim. Eu acho que esse tipo de ciúmes do passado, as pessoas se sentem mais na vontade de mudar do que quando elas têm ciúmes do presente, né? Então, se você tem esses ciúmes, depois eu vou pensar em sugerir algumas maneiras de lidar com isso. A primeira questão, se você sofre com esses ciúmes de alguém, por que você continua? Você pode sair dessa relação. E se você é o ciumento dessa relação, tem ciúmes do passado e isso te causa sofrimento, se você não aceita, olha só, se você não aceita de modo algum o passado dessa pessoa, é inaceitável. Não está conforme nada que você acredita e você não vai superar. Não tem motivo para você permanecer nessa relação. Você vai sofrer e você está sendo responsável, causador do sofrimento da outra pessoa. Se você sabe que você é assim e vai fazer o outro sofrer, você está provocando esse sofrimento. Você tem que assumir sua escolha e sua responsabilidade, né? E a outra pessoa tem total direito de se afastar de você. Mas se você sofre e não gostaria, você tem que escolher passar por coisas que são difíceis, assumir sua responsabilidade para superar, né? Porque se você permanece nessa relação mesmo sentindo isso, se você sofre com isso e não quer, mas você permanece, vai ter consequências. A consequência é que vai minar a confiança do outro. Por exemplo, se o outro te conta uma coisa do passado e você começa a tratar essa pessoa mal, qual é a consequência? O outro vai ter medo de te contar qualquer coisa. A pessoa não vai mais te contar sobre coisas da vida dela, não vai te contar não só do passado, mas de nada. Essa pessoa vai se fechar para você. Alguma relação é possível se manter sem confiança? Eu acho que as pessoas que têm ciúmes não refletem exatamente sobre isso, porque o ciúmes é meio irracional, meio espontâneo, emocional, mas reagir com ciúmes vai fazer o outro perder a confiança em você e não querer te contar nada. E isso é o pior cenário que uma pessoa ciumenta quer, né? Espera, é um ciclo de autossabotagem. Então,
tem consequências você permanecer nessa relação. Se você quer permanecer, você vai ter que empreender mudanças, né? Senão, o outro não vai mais confiar em você, essa relação vai acabar, porque você não confia no outro por causa do passado, nem por presente, e o outro não vai confiar em você. Primeira coisa que é importante entender. E o entendimento ajuda a melhorar, tá? Eu falo muito disso nos vídeos. Você pode melhorar entendendo por que você é assim. Ciúmes retroativo é mais forte em quem teve um passado de experiências amorosas com pessoas que não mudaram ao longo do tempo e permaneceram com comportamentos do passado no presente. Sim, é mais presente, então você já viveu isso, então pode ser ruim. Mas é muito mais grave, muito mais forte em quem teve um familiar, um passado familiar, uma mãe, um pai, um parente, que serviu de mau exemplo. Por exemplo, como você vai confiar se seu ex bebia e parou de beber, bebia e ficava na farra, ficando com um monte de gente? Se você tem, por exemplo, um pai que foi assim, é muito difícil, né? Ou, por exemplo, se você teve alguém na sua família que teve condutas sexuais, como que eu poderia dizer, extremas, né? Ou muita imprudência sexual, né? Como você vai querer... E essa pessoa não mudou ao longo da vida, né? Ou a pessoa foi promíscua a vida inteira, e você teve que observar isso, pode ser um irmão, uma irmã, ou até seus pais ou tios, você viu isso acontecer. Como você vai confiar se essa pessoa não foi capaz de mudar a vida inteira, que uma pessoa próxima de você não vai mudar? Então, essas experiências muito ruins na família de pessoas que não mudaram e que fizeram mal e magoaram pessoas com quem se relacionam, pode piorar o ciúmes retroativo. Saber disso, você pode refletir, pensar, eu sinto isso porque eu vi meu tio fazer isso a vida inteira, vi meu avô fazendo isso, vi alguém da minha família fazendo, então eu tomo eles como exemplo, mas eles não são bons exemplos, eles são o contrário, maus exemplos, né? Então esse é um primeiro passo, mas tem outros. E o primeiro passo para lidar com o ciúmes retroativo é: comunique. Se você quer melhorar, se você não quer fazer mal ao outro, comunique suas dificuldades, né? Aliás, por que também é importante essa coisa do ciúmes retroativo e que tem um caráter de pessoas que não são tipicamente abusivas tendo isso? Porque são pessoas que passaram por relacionamentos abusivos com pessoas que não mudavam e que eram terríveis para essas pessoas, e que depois você sai desse relacionamento noiado e sem capacidade de confiar em ninguém. E aí você vê a pessoa com um passado ruim, sob sua perspectiva é ruim, a pessoa pode ter mudado, mas você não confia, né? Então, como lidar? Primeiro, comunique suas dificuldades. Diga: olha, eu tenho dificuldade de aceitar que você namorou tal pessoa. Eu tenho dificuldade de aceitar que você era uma pessoa no passado que era muito festeira e que bebia demais. Eu tenho dificuldade de aceitar que seu ex ou sua ex teve tal profissão, porque eu não tenho. Eu quero melhorar na vida, mas eu não sei se eu vou conseguir. Isso é importante para você? Então comunique suas dificuldades e pergunte ao outro. Pergunte ao outro o que é importante para o outro, né? Segundo ponto que você pode tomar para melhorar isso, para lidar com isso. Você acredita em mudanças? Você mudou? Se coloque então no lugar do outro, né? Se você mudou, se você com 20 anos é diferente do que você é com 30, que é diferente do que você é com 40, se pergunte: eu mudei? Quanto eu mudei nos últimos 5 anos, nos últimos 10? Então essa pessoa pode ser capaz de mudar. Então desenvolva essa perspectiva sobre a própria mudança para entender a mudança dos outros. Terceiro, tente contextualizar no histórico de vida. Há pessoas que teve um histórico que levou aquilo, né? Há pessoas que aquilo foi parte de um momento da vida da pessoa, aquele relacionamento fazia parte do momento e essa pessoa amadureceu, ou essa pessoa mudou de vida, né? E olhe para o seu próprio histórico. Esses filmes talvez fizesse sentido na sua família, que se foi problemática, ou em outra relação, talvez não faça mais hoje, né? Quarto passo: aceite uma coisa. O passado não volta, não muda. Aceite. Aceite que é uma decisão sua permanecer apesar do passado. Se você não vai conseguir lidar,
não permaneça fazendo mal para alguém. Se você vai conseguir lidar, toma a decisão e se pergunte: o que eu quero do futuro de agora em diante? Eu não posso mudar o meu passado nem o passado do outro. Isso já aconteceu. Mas o que eu posso construir com o outro a partir de agora? Essa é a pergunta a ser feita, né? Busque trabalhar seus problemas. Talvez você tenha problemas, se você tem esse ciúme retroativo, de autoestima e autoconfiança. Geralmente é o caso. Talvez você se sinta inferior às pessoas. Você tem que se perguntar, em que contexto eu me sinto inferior? Você se sente inferior fisicamente? Então trabalhe isso, vá no psicólogo. O que lhe causou esse senso de inferioridade física? Intelectualmente, você se acha menos inteligente? Ou profissionalmente, economicamente, você teve uma origem humilde e aí essa pessoa namorou alguém mais rico que você? Será que é isso? Então, se pergunte, por que eu estou com pouca confiança em mim? Por que eu não tenho essa autoestima? Por que eu estou me comparando com o outro? Essa sensação de inferioridade é importante trabalhar para você, que ela não te mobilize a exigir esses ciúmes. Outros fatores que podem estar envolvidos: machismo, como eu falei antes, no início do vídeo. Então, isso você tem que ser capaz de entender quando é machismo ou não, se você for um homem, até uma mulher. Tem mulheres que têm visões machistas sobre o que são os papéis de gênero. Se você tem necessidade de controle excessiva, você vai ter que trabalhar com a ideia de que o mundo não está sob seu controle. Ou se você tem exigência de perfeição. Algumas pessoas querem que tudo seja perfeito, mas o mundo real é imperfeito. Você quer que a pessoa que está com você tenha tido o passado perfeito? Ninguém tem. Nem a própria pessoa que exige perfeição, que tenha tudo perfeito. O mundo real, todos erram nesse mundo. Todos têm imperfeições. Então não exija, se você não pode exigir nem no presente, nem no passado, as pessoas são falhas. Então, dessa perspectiva, você pode buscar em terapia, diminuir a necessidade de controle ou a exigência de perfeição. E, por fim, não esconda que você tem esse problema, que você pode se ressentir e ficar descontando no outro. Você pode estar, por exemplo, sentindo ciúmes e não fala. Você pode, de repente, estar mal-humorado, punir o outro com mau humor, ser grosseiro. Então converse, diga: eu me sinto mal com isso, mas eu quero entender qual é o meu papel na sua vida hoje, qual foi o papel dessas experiências do passado. Compreender em conversas abertas ajuda. Se você não comunica, o outro não sabe porque você está mal-humorado, porque você está descontando. Vai falar: essa pessoa está me desvalorizando, me tratando mal. Então não trate mal, converse sobre por que você está mal-humorado com esse assunto. Abra o assunto e dê à outra pessoa a chance de explicar. E a outra pessoa dizer qual é o papel, seu papel na vida dela. Né? Isso pode ajudar, a compreensão ajuda. Então nesse vídeo eu tentei explicar o que é esse ciúmes retroativo, ciúmes do passado, que é algo que faz muitas pessoas sofrerem, e eu sei que muitas pessoas querem melhorar isso. E isso passa justamente por lidar com suas inseguranças, com seus medos.